Quando essa história começou? Vem comigo que eu te conto. Aqui quem fala é a professora Simone Lessa. Eu te convido a conhecer o meu canal para viajar pela história e aprender um pouco mais sobre o passado e com o passado. Mesopotâmia, início da civilização. Da série As Primeiras Civilizações. A Mesopotâmia foi uma região conhecida como um dos berços da civilização humana, por abrigar inúmeros povos da antiguidade no Oriente Médio, como os sumérios, os amoritas, os assírios, os caldeus e os persas. A Mesopotâmia era uma região do Oriente Médio localizada entre os rios Tigre e Eufrates e abrigou diversas civilizações da antiguidade oriental. Ela estava inserida em um crescente fértil, isto é, uma região desértica, banhada por importantes rios, que garantiam a fertilidade do solo por onde eles passavam. Isso atraía diversos povos para aquela região. A Mesopotâmia é considerada um dos berços da civilização, pois abrigou os primeiros povos da humanidade que se organizaram de maneira sedentária e construíram as primeiras cidades antigas, adotando uma organização política, religiosa e militar mais complexa. Os primeiros povos que se fixaram nesta região de forma sedentária foram os sumérios, por volta de 5.000 anos antes da era cristã. Eles foram os responsáveis pela construção das primeiras cidades, como Ur e Eridu. As cidades sumérias eram consideradas cidades-estados, pois cada uma possuía seu próprio governo, suas leis, sua administração e até mesmo sua própria divindade. Bem característico dos povos daquela região, que eram politeístas, ou seja, cultuavam diversas divindades. Os sumérios também construíram as primeiras barragens, reservatórios e canais de irrigação para conter as cheias dos rios, a fim de armazenar e transportar água para regiões distantes que eram mais áridas. Para facilitar a contabilidade do comércio e da produção agrícola, os sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita da humanidade, conhecida como escrita cuneiforme. Esse tipo de escrita era feita em blocos de argila, com o uso de um objeto pontiagudo, que era chamado de cunha. Por volta de 2.200 anos antes da era cristã, os sumérios foram conquistados pelos acádios, que habitavam na região central da Mesopotâmia. Os sumérios habitavam ao sul. Com a chegada dos acádios, foi formado o Império Acádio, que teve Sargão I como principal rei. O Código de Hammurabi. 1.900 anos antes da era cristã, os amoritas, a partir da cidade da Babilônia, iniciaram a conquista da Mesopotâmia e formaram o primeiro Império Babilônico. Com o reinado de Hammurabi, esse império transformou a Babilônia em um importante centro urbano da época. Foi esse rei que também organizou o famoso Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi agrupava uma série de leis da época baseadas no princípio da Lei de Talião, com o lema olho por olho, dente por dente. Esse conjunto de leis estipulava que quem cometesse delitos seria punido de maneira equivalente e proporcional ao dano que havia cometido. O domínio dos amoritas enfraqueceu-se com a morte de Hammurabi e com os ataques que sofreram dos cassitas e hititas. 1.200 anos antes da era cristã, os assírios conquistaram a Mesopotâmia por meio de seus organizados exércitos, que se profissionalizaram ao longo do segundo milênio antes de Cristo.
A sociedade assíria era conhecida por ser altamente militarizada e seus soldados ficaram conhecidos como temíveis guerreiros, que usavam de bastante violência contra os seus inimigos. Por fim, o último grande povo mesopotâmico foram os caldeus, que conquistaram os assírios no ano 612 antes da era cristã. A partir do reinado de Nabucodonosor, esse povo formou o segundo Império Babilônico, que, contudo, teve pequena duração. Atribui-se a Nabucodonosor o feito de ter construído os jardins suspensos da Babilônia, apesar de haver pouquíssimos indícios que confirmem a existência dessa construção. Os caldeus foram conquistados em 539 antes da era cristã, pelos persas, liderados pelo imperador Ciro II. No próximo vídeo da série, nós iremos falar sobre o Egito Antigo. Obrigada pela sua companhia durante essa viagem pela história. Até a próxima!